Passou essa fase, 2018, 2019, escolhi a formação de coach, fui perfeito. E aí já comecei com o cliente, foi uma coisa muito rápida. Já fui fazendo, eu tinha um escritório no meu apartamento, e ali eu fiz o meu escritório, meu atendimento de coach. Você já fazia home office antes ainda Então, olha só, não, eu fazia presencial. Olha que legal. Recebia as pessoas, né? E aí tinha uma empresa que eu era coach da empresa. Encontrei, era um amigo, um conhecido meu. Encontrei num posto de gasolina, ele falou, eu falei assim, nossa, o que você está fazendo? Eu falei, nossa, eu fiz formação em coach, tô atuando. Ele falou, menina, eu preciso urgente de uma coach. E foi assim, e aí eu fui atender ele, atendi a empresa, a equipe, e aí ele tinha uma sala, depois eu migrei lá e era vizinho, assim, de quadra, da onde eu morava. E ele falou, esse espaço, montei o meu escritório lá fora para atender. Chegando, né, final de 2019, dezembro de 2019, aí eu já estava começando a minha carreira. Desafios, muitos. Claro. Não é porque eu já tinha um cliente, outra cliente. Gente, para ter uma estabilidade numa carreira... Sim, demora um pouco, né? Demora muito. E eu digo que os desafios, eles sempre vão ter. A gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo, os desafios vão aparecendo. E vai te abrindo outras portas, outras possibilidades, né? Quando, então, eu já estava quase um ano ali, meses já de coach na minha vida. Dezembro de 2019, o Daniel perde um super contrato de trabalho. Olha. Onde gelei, porque eu já não era mais, eu já não tinha um salário tão alto quanto. Sim, agora estava empreendendo. E era um processo, né? Ainda vive esse processo. Sim. O que eu fiz, então? Aí ele falou, não, vou buscar alguma coisa, porque a gente tinha uma estrutura, as crianças na escola, no colégio, carros, apartamento. Eu morava muito próxima da minha mãe, muito sempre grudadinho ali, a raiz, né, gente? Aquela coisa, assim, ai, como eu tô, né? Tô em casa. E aí ele foi buscar trabalho. Começamos 2020... Nós tínhamos ainda um recurso. 2020, janeiro, fevereiro, ele falou para mim assim, Lê, só estou encontrando trabalho nos Estados Unidos. Opa! E agora? Só que daí eu já não era mais, né? Eu já conhecia ele. Já estávamos juntos há 8 anos. Sim, vocês já estavam num relacionamento sólido. Não era mais um namoro, não, 7 anos. A gente já tínhamos família, né? Tínhamos o filho. E ele falou assim, eu tô mandando até o que ele encontrava no Brasil era um salário muito... Quando você sai... muito inferior. Né? É muito inferior até você atingir de novo aquele patamar. E ele falou assim, o que você acha da gente, então... entrar, né? 2020, o Rafa ia fazer 6 anos em 2020, o Thiago 16, e eu acho que de repente, né, você como coach, o coach nos Estados Unidos é uma carreira sólida, só precisamos trabalhar o inglês. Eu falei, sabe, me pareceu. Depois eu já tinha trabalhado tantas terapias, né? Eu já tinha feito... Mas você já tinha também trabalhado em ti isso tudo e te abriu para essa possibilidade. Então, para aquela menina da cidade de interior, né? Porque Joinville é grande, mas é pequena. Sim. E que nunca tinha saído da cidade... Pensar em mudar de país... Não era de estado, era de país. Tudo diferente. Cultura, né? Idioma, tudo. Sim. Então, a gente sentou, conversou. E aí a gente fez o nosso primeiro planejamento. Ok. Para
que lugar? Para qual estado dos Estados Unidos? Ele falou, o pessoal da Microsoft está me chamando, o meu supervisor de época lá está lá no Texas. Aí eu fui olhar bem, com calma, fui estudar, porque daí eu já é aquela pessoa que vai nos detalhes. Eu falei, não, Daniel, Texas é muito longe, faz um calor absurdo, mas também faz um frio absurdo. As passagens são caríssimas para que as pessoas, os nossos amigos e a família, né? Eu lembro que na época, Sirlei, era tipo de Joinville até a Flórida, R$1.500 uma passagem. E de Joinville para o Texas, R$4.500. Eu falei, não. Sim. E aí eu fui ver clima, calor, praia. A Flórida sempre vai ganhar disparado, né? Aí eu falei, não. Então, ok. Primeiro, né? Primeira exigência. Uma lista, gente. Façam, preparem. A melhor coisa que tem para isso, para uma mudança tão radical assim, é o planejamento. Exato. Né? Então, assim, ok. Então, Flórida, tranquilo. Para onde? Aí o Daniel, olha, Boca Raton é um mercado bacana e tal, conheço bastante gente em toda aquela região do sul, Boynton Beach, já morou lá muitos anos, morava ali naquela região, conhecia todo mundo, já tinha amigos. Eu falei, Boca Raton parece interessante, achei muito bonito. Eu falei, tá, então vamos nos preparar para... Sim. Aí fez uns contatos... Dia 15 de março, ele comprou a passagem para vir na frente. Ele falou assim, eu vou na frente, março. Organizando tudo. Final de agosto, eu volto, pego você, o Rafa e o Thiago. Tá bom? Ótimo. E nós tínhamos um gatinho, né? Tínhamos um gatinho, temos o Jack, mas o Jack... na época, o Jack agora está com 14 anos. Ele estava com 11 anos. E era um gatinho obeso, muito gordinho. Olha. E aí, ok, mas vamos levar. Sim. Tanto que... Tá bom. Dito isso, embarcou dia 15, dia 16. O mundo para com o Covid. Uau, já no outro dia. Por quê? O Covid, ele já estava, já se falava, era uma ameaça, mas não na América. Não quer fechar fronteira, sim. Né? Então, tipo assim, não, estava tranquilo, ele embarcou dia 15, dia 16 ele chegou. Mas ele veio sozinho, Veio sozinho e eu fiquei preparando. Não puderam vir por causa do Covid. Não, eu vim. Então, vamos lá. Então, final de agosto, nosso planejamento. Tranquilo. Só que a gente não planejava que ia fechar tudo. Sim. Em março. Mas ele já estava aqui. Chegou aqui, fez lá a renovação de habilitação, que já tinha anos que daí ele não tinha vindo, sim, né? Ele já estava morando lá tantos anos comigo. Sim. Se organizou. Ah, foi dia 15, 16, no dia 17 fechou. 17 de 2020, No dia seguinte, a empresa que ele já tinha visto, desculpa, tá fechado, a gente não sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai ficar. Olha só. De repente, a Mudou casa tudo, né? caiu, Mudou tipo, tudo. Mas e agora? Ele falou, não, vou ficar por aqui, já tô aqui, né? E eu já tava negociando tudo lá, apartamento, carro, tudo. Eu falei, ok. Passou, então, março, tudo fechado. Passou abril. E permaneceu. Passou abril. Olha a situação. A situação já estava realmente ficando caótica, porque quando você sai do Brasil, dos Estados Unidos e vai visitar o Brasil, ou sai daqui e vai morar lá, você tem o privilégio, você tem a vantagem da moeda ser mais forte. Mais forte, Então, mas aqui, ao contrário, pesa muito. Aqui 1.000 vale 5. O contrário estava apertadíssimo. Por quê? Porque eu também não podia mais atender presencial. Porque eu atendia presencial. Até que se resolva, até que migrar se use máscara, até que, né, que você consiga. Então, foi um processo muito doloroso. E a ansiedade nesse período? Já estava sob controle? Não tinha nada sob controle, gente, não. Tipo, a única coisa sob controle era quando o Daniel chegou assim em maio, né, começo de maio, aí eu fui a coach, mas aquela coach de dar na cara mesmo e fala assim, olha, você ficou 7 anos me falando que aí era o melhor lugar do mundo.
Se você quer realmente fazer com que eu acredite nisso, então você dê teus pulos aí. Olha. Ou fecha a mala e volta pro Brasil. E tomar essa decisão de ficar ou voltar? Por quê? Porque já não tinha mais, né? O que tínhamos a pandemia, tínhamos. O mercado estava reaquecendo ali em maio de 2020. Aí eu falei assim, e eu já comecei a seguir, eu estava estudando os Estados Unidos na época. Blogueiros, páginas. E aí eu falei, olha, Dan, e Orlando? Ele falou, conheço Orlando, nunca morei em Orlando, mas de repente é uma opção. Eu falei assim, olha, eu estudei aqui, vi que Orlando tem uma capacidade, e eu lá com os meus números, né? Sim. A coach que gosta da parte científica dos números, eu falei assim, olha, tô vendo os números aqui. As possibilidades são boas. São melhores do que até no litoral. Porque até o litoral abrir, né? Eu falei, acho que Orlando tem um poder maior de recuperação. Ele falou, vou para Orlando. Aí ele veio para Orlando, foi muito mais rápido. Encontrou um trabalho, já foi, né? Já foi buscando, na época ele já tinha comprado carro. Eu falei, ok. Então é Orlando? Não, é Orlando, Lê. Sim. E eu devia isso a ele. Por quê? Porque ele fez isso por mim lá atrás. Sim. Quando ele largou tudo que ele tinha aqui, ele vendeu casa, carro, se apaixonou tanto quanto eu, né? Foi, fechou os olhos e foi. É isso então aí. Agora eu devia pelo menos cumprir isso. Eu falava, vou fazer Bem o que você pensado. fez. Eu acho que era o mínimo que eu podia. E então eu falei, ok. Negociei tudo. Dia 29 de agosto de 2020. Vieram embora. Daniel volta para Joinville. Eu finalizo de fechar as malas. Aquela dor, né, do deixar. É um mix, né, a dor de deixar, a ansiedade de vir pro desconhecido. Cirlei, isso foi incrível que você acabou de falar. O desconhecido. O desconhecido é atraente. O medo, ele é muito forte. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: o medo bateu a porta. A fé foi abrir. E não havia ninguém do outro lado a não ser você mesmo. Olha que lindo. E eu, assim, eu escrevi isso de uma força, com uma força muito grande. Eu falei, eu tô com medo, eu tava morrendo de medo, Cirlei. E a gente sempre vai ter. Eu tava assim, eu falei, gente, será que eu tô fazendo a melhor opção da minha vida? Será que é isso mesmo? E com 2 filhos ainda, a gente pesa bem mais, muito mais. Eu sem falar o idioma, porque o meu inglês é totalmente arcaico. Era básico. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, não, venha e tal. E aí o Tiago, meu filho, na época, resolveu ficar ainda mais 3 meses no Brasil. Só vim com o mais novo. Dia 2 de setembro de 2020, eu cheguei em Orlando. Para um novo, para um desconhecido. Sim. Ainda com medo. Gente, eu vou ser muito sincera, Cirlei, para você e para toda a sua audiência. Eu tenho medo ainda hoje, o tempo todo. Sim. O tempo todo eu vou abrir a porta e vejo que só eu que estou ali. Que não tem nada ali do outro lado da porta. Ótimo.